Olá, queridos, tudo bem? Aqui Suzy Dália Brito. É um prazer poder ter vocês aqui nessa aula magna. Essa aula é uma das frases que eu costumo falar muito para os meus alunos, né? É aquela que faça a diferença, não siga a boiada. Eu sempre falo, gente, não siga a boiada. Então, essa aula é exatamente para a gente poder confirmar isso, bater nisso, vamos assim se dizer, né, com muito carinho, obviamente, para que a gente possa avançar, para que a gente possa buscar o nosso lugar de direito, realizar os nossos sonhos e despertar para as possibilidades dentro da psicologia. Eu vou explicar passo a passo, vocês vão ver como tudo isso faz sentido, e ao final eu vou fazer a apresentação do meu maravilhoso mini curso, que já está aí prontinho para que possa transformar a sua vida, tá certo? Então fica até o final, que eu tenho certeza que tudo isso vai fazer a diferença e vai fazer sentido para que você possa entender como que vai funcionar o meu mini curso. Eu conto já já tudinho, fica aí que eu vou passando. No entanto, como nós estamos numa aula, essa é uma aula gravada, vou seguir um script, né? Vou me apresentar, porque de repente é a primeira vez que você está aqui comigo. Então, eu vou começar do começo, tá certo? Começando aí do começo, tá bom? Então, essa é a aula magna. Essa aula vai ficar disponível por algum tempo, totalmente gratuita, para que você tenha acesso a esse despertar, a esse momento de transformação na sua vida. Eu quero que esse seja aquele primeiro passo, aquele primeiro despertar, aquela fagulha de luz para que você possa seguir e sobreviver bem da psicologia, eu tenho certeza. Mesmo você sendo estudante, recém-formado e psicólogos em transição, existe uma consonância em tudo isso, tá? Então, ou aquele que é o estudante, a estudante, é importante já começar desde o começo, já se movimentar para não seguir a boiada depois, recém-formado, calma que ainda dá tempo, dá para arregaçar as mangas e tentar desvencilhar dessas condições que às vezes nos impõem por ser recém-formado, e aquele psicólogo que está em transição também há chances, né? Há chances de você talvez não começar do zero, até porque você já fez uma graduação, então nunca vai ser do zero, mas é possível encontrar novas formas de conseguir enxergar a psicologia. Então, como eu falei para você, esse é o momento de despertar. Vamos lá, então? Então, tá certo, gente. Vamos começar aqui do começo, como eu falei. Aí, uma pequena apresentação minha dos diversos fazeres meus dentro da psicologia. Então, meu nome é Suzy Dália Brito, eu já tenho aí 9 anos de formação, né? Quando eu me formei na psicologia, aliás, quando eu entrei na psicologia, foi porque eu já tinha uma graduação anterior de gestão em recursos humanos, e eu percebi que na graduação de gestão de recursos humanos, muitos dos meus professores eram psicólogos. E aí eu entendi que talvez eu poderia ampliar. Eu não conhecia como todo mundo conhecia, né? Na verdade, eu era daquelas pessoas que faziam parte do senso comum, que conhecia o psicólogo que atendia doido, né? Então, eu nunca tinha passado pela experiência de psicoterapia anteriormente, então o que eu via foi através daqueles professores, a minha vontade de poder ampliar para que eu conseguisse ingressar para o RH. Eu sempre gostei de treinamento, eu sempre gostei de estar à frente das pessoas, sempre gostei de capacitação. Não é à toa que eu estou aqui, eu tive que entender, me entender nesse processo para que eu pudesse chegar até aqui. Então, o meu sonho nunca foi clínica. No entanto, houve uma paixão, houve, né, até hoje eu também sou também psicoterapeuta, tenho essa vivência de clínica, tanto online quanto presencial, isso aí há 9 anos, porque desde que eu recebi o CRP, eu já comecei na batalha aí, atendendo, sempre ali no presencial, vocês vão perceber por aí, ó, eu já fui acompanhante terapêutica, então eu passei aí um tempo, exatamente para eu ter certeza daquilo que eu não queria fazer, né, aquilo que não fazia parte da Suzidália. Eu também já fui educadora social, que foi o meu primeiro contato com a assistência social, que foi muito interessante, até mesmo para eu me redescobrir dentro do meu processo de capacitação, né, de estar à frente, de falar para as pessoas. Então, foi um momento crucial para que eu pudesse retomar esse gosto que é meu mesmo, né, que faz parte da sociedade. Eu também
já fui voluntária do CVV, que foi um momento maravilhoso na minha vida, na qual eu estava vivendo um momento sabático, eu queria poder fazer alguma coisa, eu queria poder movimentar, eu queria poder ter contato com a abordagem centrada na pessoa, que é a minha abordagem. No entanto, vocês vão entender daqui a pouco, foi um momento muito complicado, muito complexo, e aí eu resolvi ingressar no CVV, que muito me acolheu, e eu mais pude receber do que doar. Foi maravilhoso. Eu também, né, já trabalhei com valores sociais, trabalhei com convênio. Hoje, para quem me conhece, sabe que o meu embate direto é com as condições das clínicas de repasse de convênio. Eu não aceito, eu não acho que é viável, eu não acho que é saudável, né, financeiramente, emocionalmente, nada. Hoje em dia, as condições que a maioria dos colegas vivem, né, e por isso que eu falo que é o despertar, porque a gente vai para além disso, né? Mas eu tenho esse espaço de fala e consigo dizer com propriedade o que é ganhar R$ 10 por clientes e pagar para trabalhar, né? E isso naquela ilusão de que eu precisava ter experiência, eu precisava me fortalecer, eu não me sentia tão psicóloga assim, e eu precisava de algum meio que pudesse abrir essa oportunidade para mim. Eu não consegui, naquele momento, ampliar a consciência. Isso levou um tempo, e é exatamente isso que eu não quero que aconteça com você, tá? Já fica a dica aí, você vai perceber que eu vou falar bastante sobre isso, tá bom? Então, eu também fiz e ainda faço alguns trabalhos voluntários na igreja, ONGs, projetos sociais, estou envolvida com Networking em Ação, que é um trabalho voltado para empreendedores. É, gosto muito de network, nós vamos falar sobre isso também. Atualmente, eu também trabalho na área social com mulheres vítimas de violência doméstica, que é o meu amorzinho, é um trabalho que eu admiro muito, é uma causa muito nobre e que me faz muito sentido e que fez também eu despertar esse olhar para a mulher, né? Para a condição da mulher, o quanto que os atravessamentos do ser mulher são diferenciados do homem. Então, atualmente, eu estou mais inclinada em trabalhar com as mulheres, inclusive as recém-formadas, as estudantes e as psicólogas que estão em transição, né? E aí, e outros projetos também que possam envolver mulher no sentido de autoestima e empoderamento feminino também, tá? Então, sempre estou no meio da mulherada. Os homens também, de vez em quando, estou aí metida no meio deles também, né? Mas hoje em dia eu estou mais inclinada em caminhar com as mulheres, tá bom? Bom, eu acho que de apresentação é tudo isso aí que vocês puderam ver. E depois também, né, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim também, coloca lá nos comentários, né, vou deixar esse link de aproximação para que você possa me fazer pergunta, pessoal, não tenho nenhum problema de responder, pessoal, é de pessoa para pessoa, tá? Aqui é de verdade, então não tenho nenhum problema em mostrar a Suzy de verdade, a Suzy nos bastidores. E já que eu estou falando da Suzy nos bastidores, eu já apresentei a profissional aqui, mas eu esqueci de dizer que eu sou mãe de Isis, esposa de Marcos, tenho hoje, atualmente, aqui em 2024, eu tenho 37 anos, casada aí, e junto com o Marcos, há mais de, vamos completar aí 20 anos, né? Então, é isso aí, é a Suzy Dália a pessoa também, tá certo? Então, vamos lá. Eu gosto muito de trazer também o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é interessante que eu sempre vou mudando, gente, porque não é que vai mudando o meu propósito, mas parece que algumas palavras faltam para conseguir dar mais sentido no meu propósito. Então, sempre pode ter uma transformaçãozinha aí no meu propósito, que vai fazendo sentido com o meu eu, como eu estou no momento, com o meu estado de espírito, para que eu possa me fazer entender nesse meu processo e por que eu faço o que eu faço hoje, né? Então, eu tenho, né, esse propósito de poder ser agente de possibilidade na vida das pessoas que passam por mim, né, de conseguir estar aí disponível para conseguir levar luz, levar consciência e contribuir para a transformação. A transformação não vem de mim, não sou eu que trago a transformação, mas eu consigo ser agente de possibilidades, agente facilitadora, que a intenção é contribuir com essa transformação, tá bom? Essa quem eu vejo hoje e que me faz todo sentido para eu conseguir caminhar nos meus propósitos, naquilo que eu faço, né, nos meus trabalhos, principalmente voltado para os recém-formados e estudantes de psicologia, porque eu entendo que
eu consegui entender também há pouco tempo, foi um insight que eu tive, de que quando eu não posso parar, né, diante dos meus sonhos, diante daquilo que eu quero, porque se eu paro, eu posso comprometer a vida de outra pessoa que está esperando o meu posicionamento, que está esperando por mim para conseguir realizar o sonho dela. E isso para mim veio de uma maneira muito forte, né, nesse sentido de que, sim, eu sou agente de transformação, eu tenho uma responsabilidade em relação a isso, não vem de mim, mas eu posso facilitar, né. Então isso é muito tem uma magnitude muito grande. Entender esse meu propósito é o que me dá o gás para conseguir fazer o que eu faço todos os dias, né. E espero que você também consiga encontrar o seu propósito. É para isso que eu trabalho também, para que juntas a gente consiga encontrar o seu propósito e que você possa seguir de uma maneira muito segura rumo a ele, tá bom? Bora lá. Então, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, né, vou contar para vocês como se deu essa Suzy que se apresenta aqui diante de vocês, tá? Eu tô passando um fiozinho aqui, a aula é gravada, mas eu não vou fazer cortes não, tá? Porque eu sou de verdade, então vai ser tudo de verdade ao vivo, é como se fosse ao vivo. Então tá certo. E aí, gente, eu fui me descobrindo na profissão. Eu coloquei para vocês uma imagem um tanto quanto algumas pessoas talvez não conhecem, né, porque nem pode ser usado mais em parto, mas eu gosto muito de associar nossa profissão com o parto, sabe? E aí eu senti que o meu nascimento na psicologia foi meio fórceps, né, não foi algo gestado, nós vamos falar sobre isso depois. Não foi algo gestado, eu entendi que quando eu vim para o mundo enquanto psicóloga, eu fui meio arrancada, eu estava numa bolha, né, porque eu só queria, talvez como muito de vocês, terminar a faculdade, porque são muitas coisas, né, gente, são muitos atravessamentos. Então, é trabalho fora, é dar conta da situação da família, muitas coisas que atravessam e a gente só quer terminar acreditando que vai ter um alívio, vai descansar, é claro que não, né, é só o começo, vai descansar, ter paz e conseguir viver plenamente da psicologia, trabalhar, trabalhar e trabalhar, né. Mas que para tudo isso aconteça, existe um processo, e não é dentro da bolha, não fazendo, não gestando antes, vocês vão me entender por quê, que eu vou conseguir fazer isso de uma maneira muito plena. Eu posso ter essa escolha de fazer, aguardar, mas se eu quiser já atuar na profissão, é preciso gestar antes, vocês vão entender isso, tá? Na minha condição não foi isso que aconteceu. Além disso, naquele momento eu nunca me identifiquei com as abordagens tradicionais, né? Então, como eu falei para vocês, eu sou da abordagem centrada na pessoa, que é humanista, né, que é uma ramificação do humanismo. Então eu já, né, toda diferentona, já toda, né, destoante. Naquele momento eu trabalhava, estava no auge da minha carreira, vamos assim se dizer, no sentido de zona de conforto, né, quem é que não gosta de zona de conforto, apesar de não ser confortável, não ser saudável, mas, enfim, eu estava na minha zona de conforto, e eu queria ficar lá. Sabe, eu queria ficar lá na zona de conforto. Só que, pois é, se a gente não muda, a vida muda conosco, né. E aí eu fui mandada embora, naquele momento eu fiquei com muita raiva, como se alguém tivesse atrapalhado a minha trajetória, mas depois, mais à frente, olha como a vida é sábia, eu reencontrei com essa minha gestora e eu entendi que ela queria mais é me ajudar mesmo. Achando que, me mandando embora, ela claro, ela teria algo a resolver, porque ela precisava mandar algumas pessoas embora, foi um momento de corte muito grande. Ela aproveitou esse momento, achando que estava me ajudando também, depois eu consegui compreender isso, né. Mas por muito tempo eu alimentei uma raiva dela que só me fez mal, né. Mas, enfim, tudo tem o seu momento certo. Hoje eu já liberei, eu já entendo que, Deus, né, eu acredito muito em Deus, fez tudo e a vida e a sabedoria da vida fez com que tudo isso pudesse, seguir de uma forma muito sábia, né. Mas naquele momento eu me vi desempregada, não me identificava com nenhuma abordagem, ficava aquela cobrança: "O que que eu vou fazer?", sem nicho, e aí eu fui começar a entender um pouquinho de marketing, e aí
Falaram que era importante a gente ter um nicho, tal, e aquilo fazia uma confusão danada na minha cabeça, eu não conseguia chegar a lugar nenhum, né. Então eu só me via ali, sem uma desnichada, que às vezes eu ficava brincando com isso, uma desnichada, sem uma abordagem definida, porque naquela época, isso há 9 anos atrás, não era tão, assim, aberto o acesso, né, à abordagem da pessoa. Tem muitos estudos, tem uma galera muito legal que está aí, né, empenhada em movimentar essa ciência, em trazer contextos, textos e trabalhos maravilhosos dentro da abordagem tratar a pessoa. No entanto, o acesso era um pouco mais complicado e restrito. Eu tive que caminhar bastante para poder conseguir chegar, e encontrar a minha turma. Eu estou aqui em São Paulo, então aqui em São Paulo foi o Encontro ACP que me acolheu, e aí transmitindo um pouquinho sobre a abordagem da pessoa, e aí foi aquele encontro de almas maravilhoso, né. Então foi o momento que eu me vi sem nicho, sem abordagem, definir desempregada e mas foi assim que eu me senti, né. E demorei muito para poder conseguir compreender que eu tinha que ter olhado um pouquinho antes para minha profissão, né. E é essa conversa que eu tenho com vocês. Eu estava numa bolha e tinha um sonho do parto humanizado na psicologia, só que eu não preparei nada disso antes. Eu queria, assim, sabe, ter condições facilitadoras, um lugar que me recebesse, uma doula, alguém que pegasse na minha mão, alguém que falava assim: "Olha, vem aqui que tem um pote de ouro no final do arco-íris". Mas não foi assim que aconteceu. Eu tinha um sonho, né, de ter um parto humanizado da psicologia, mas eu não gestei antes. O que aconteceu comigo foi: "Olha, depois que nascer a gente vê, tá?". Não é assim que a gente trata, né, dentro da psicologia, dentro da gestação, não é verdade? Para quem é mãe aí, na gestação, a gente tem que preparar o enxoval antes, né. E essa criança e esse ser que vai vir ao mundo, né, que vai habitar ao mundo, tem que ter um mínimo de condição para poder conseguir sobreviver. Não dá para esperar e depois ver o que acontece, não é verdade? Não dá para fazer isso, tem que ter um mínimo de condições. Eu tenho que ver o hospital, eu tenho que ver qual é a roupa da saída, eu tenho que ver, né, como que vai ser todas essas condições, depois, conforme o desenvolvimento desse ser que veio no mundo, aí sim eu vou verificar quais são as necessidades e tentar, né, suprir essas necessidades após o nascimento. Mas ele precisa, ela precisa, essa pessoa ter um mínimo de condição para poder sobreviver. E é exatamente essa minha conversa, principalmente com os estudantes. É por isso que eu falo: "Gente, bom seria se o estudante", olha só que interessante, são 10 semestres a psicologia e a gestação são 10 semanas, né. Não, perdão, 10 semanas. São 10 meses. Então, olha só que consonância interessante, né. Então, eu preciso me preparar durante esses 10 semestres, esses 10 meses, para que eu 10 meses, perdão, gente. Esses 10 semestres, para que eu possa ter condição de, quando nascer, né, ser mãe de mim mesma, me gestar, ou pai de mim mesmo, para eu conseguir ter condição mínima de sobreviver, porque senão eu vou ficar: "E agora? E agora?". E aí pode vir frustrações, eu posso achar que psicologia não é para mim, ou eu vou ficar, né, fazendo várias coisas que pode me colocar mais numa armadilha do que de fato ser algo que vai propiciar o meu crescimento dentro da psicologia. Nós vamos falar disso melhor depois, né. Mas eu tinha esse sonho do parto humanizado, mas eu não preparei antes, né, não preparei antes. E é isso que eu consegui, como eu falei para vocês, dessa importância da gente gestar a nossa profissão. Que bom seria se antes mesmo de entrar na faculdade, eu pudesse entender qual vai ser o meu caminho, na psicologia. O que eu vou fazer? Por que eu estou entrando na psicologia? Inclusive, essa pergunta é uma das primeiras perguntas que eu faço com os meus supervisionandos e mentorandos. É muito importante nós respondermos alguns porquês para conseguir ser profissional, para conseguir viver da nossa profissão. Não dá para a gente esperar e ver o que acontece, né. A faculdade, ela vai dar o mínimo, mas ela não é tudo o que nós precisamos para poder conseguir sobreviver da psicologia, não é verdade? Então, é importante eu conseguir aí, eh entender qual que é esse caminho, o que é que eu vou fazer. Como é que eu vou, né,
me compreender nesse meu processo de se tornar psicólogo. É exatamente essa conversa que eu tenho, né. Qual é o processo de se tornar psicólogo? Aonde que eu, vou, né, ou qual é o meu caminho? Porque dentro da psicologia existem 1 milhão de caminhos, e se eu não estou atenta àquilo que faz sentido a mim, eu posso muito cair numa armadilha. Então, é isso que eu gosto de colocar para vocês. Gesta, procura antes. Veja antes, entenda antes, responda alguns porquês antes. Por isso que eu falo, essa aula também é para os estudantes. Se você ainda não se preparou, não sente que está gestando a sua profissão, ainda dá tempo, né. E se de repente você já é recém-formado, então vamos lá, que tal uma doula para conseguir te ajudar aqui a lidar com tudo isso também? Há tempo para isso. E se você é um psicólogo que esteja em transição, é como se você fosse recomeçar, né. Você vai se preparar para, não sei, viver aqui a adoção. Não sei porquê, mas vamos tentar fazer uma associação com isso, né. Então, a adoção, então, eu não gestei, talvez da maneira ideal, mas é aquele momento, aquela oportunidade que eu tenho e eu vou criar condições de conseguir, me colocar na profissão. Eu vou atrás de pessoas, eu vou ver, né, eu vou responder alguns porquês também e ver. Uma coisa, gente, que eu fico, assim, eu fiquei abismada de numa conversa outro dia com num grupo que eu tenho, um grupo de conteúdos, né, inclusive depois eu coloco, de que as pessoas tinha uma pessoa lá que ela já tinha feito a graduação de 5 anos, eh ela já tinha feito a graduação de 5 anos e fez mais 5 anos, voltou de novo à graduação para conseguir, eh, para poder conseguir se entender de novo nesse processo, se sentir psicólogo, para poder conseguir atuar. Então a pessoa fez novamente a graduação. Será que ela não tem nem o mínimo, nada? Será que um outro caminho não conseguiria resolver isso? Né? Me doeu muito o coração. Mas enfim, se a pessoa estava também consciente dessa, tudo bem. Mas assim, é só essa possibilidade que tem, então você vai perder tempo, né, com mais 5 anos de graduação, sendo que você poderia ver de uma outra forma, que você já pudesse atuar, se organizar de uma outra maneira, com mentoria, com supervisão, com uma pós-graduação direcionada para aquilo que deseja, para conseguir. Então, olha só os caminhos que a gente se coloca, se nós não tomarmos cuidado, entendem? Então, gente, veja, observa, ainda há tempo, certo? E aí, é aquela pergunta, olha que beleza, maravilha, canudo na mão, maravilhoso, acabei de me formar, perfeito, estou no momento perfeito, só queria terminar, terminei, mas e agora? Quero te dizer que se você terminar a graduação é só o começo, e é por isso que eu atendo muitas psicólogas que chegam a mim de uma forma muito angustiada, desesperada, porque tá, ela percebeu que ao pegar o canudo na mão e dar entrada no CRP, ou mesmo com o CRP em mãos, não foi o suficiente para poder acalmar a angústia dela. Ela conseguiu compreender que não era só isso. Talvez de uma maneira tardia, infelizmente, mas ela compreendeu que não era só isso, precisava muito mais coisas. E agora começa a vir outros questionamentos. É um outro tipo de angústia. Antigamente a angústia era de terminar logo. Ah, quero terminar logo. Agora a angústia é agora. O que é que eu vou fazer, né? O que eu devo fazer, né? Eu me formei, e agora? Nasci. E agora? Cadê? Quem vai me receber aqui? Cadê minha roupa? Cadê meu alimento? Cadê? Né? Cadê? Foi ver antes, né? E aí algumas perguntas também que eu gosto de fazer. E aí a psicologia é só clínica? E no meu caso, por exemplo, que o meu sonho nunca foi ser clínica, né, psicóloga clínica. Eu me encontrei, faz sentido para mim, mas nunca preencheu 100% meu coração. Eu tive que ver outras coisas. Eu tive que me entender, né. Mas eu não tive esse momento antes, né.
E aí o meu sonho é o quê? E agora? O que que eu quero? Eu quero lotar a minha agenda, eu quero trabalhar 45 horas, porque se você for atender, né, por R$ 10 o cliente e você está querendo ganhar dinheiro, você vai precisar ter uma agenda surreal aí, né? E é isso que você quer? É lotar a agenda? É isso que vai te dar qualidade de vida? É o que que você deseja? Aonde você quer chegar com a psicologia? Isso é uma pergunta importante. Aonde você quer chegar? Qual é a sua energia que você vai botar no mundo? Entende? Então, gente, é uma pergunta importantíssima. Então, lotar a agenda é o seu sonho? Pode ser, mas isso é claro para você, é consciente? Você conseguiu entender isso antes, né? Ah, não, Suzy, mas eu acho que então é melhor eu cobrar um valor social porque eu sou recém-formada. Não tenho muita experiência, né? E o recém-formado tem que cobrar valor social para poder atrair clientes, lotar minha agenda, e assim eu vou tendo experiências, e assim eu vou me sentindo mais psicóloga, é isso mesmo? Então, quem te falou que para você, porque você é recém-formado, você tem que cobrar valor social? Você cobra valor social se você quiser. Não estou falando que não é interessante. É muito importante. Vocês viram na minha apresentação, até hoje, eu faço vários projetos sociais, mas eu reservo, é uma escolha, não é um tem que ser, entende? E é a mesma coisa. Quem falou o CRP não fala isso. CFP, CRP não fala que o recém-formado tem que cobrar valor social porque as pessoas não conhecem, porque tem que me tornar conhecido. E é uma pergunta que eu gosto de fazer. Você quer ser psicóloga boa ou psicóloga boazinha? Né? Eu já conheci alguns psicólogos que antes da formação já tinham uma agenda de espera das pessoas querendo logo que ele tivesse já habilitado para conseguir atender. E como que foi isso? Como que isso aconteceu? Nossa, mas ele já tem uma clientela antes de pegar o CRP? Isso é antiético? Não, ele não mentiu. Ele só se promoveu e fez uma carteira de clientes antes. Ele se movimentou. O que ele fez? Quais são as possibilidades? O que que você está fazendo? Entende? Não importa o que que ele fez, mas o que você vai fazer, né? Para que você não caia nisso. O valor social você cobra se você quiser. E isso não é uma condição de recém-formado, tá? O CRP, CFP é muito claro. Hoje, atualmente, 2024, estamos em setembro, né? O CRP diz que o mínimo que se deve cobrar por sessão de psicoterapia, isso é sessão, porque cada serviço dentro da psicologia é um valor mínimo e médio e máximo que ele estabelece, né? Então, o mínimo para a sessão de psicoterapia, que é algo mais corriqueiro, nós temos que cobrar aí 210 por hora, por cliente. Você está cobrando isso? Ai, mas eu sou recém-formado. Né? Tem aquele meme. Quem disse para você que não é possível? Mas quais são os caminhos que você fez para tornar isso possível? Essa é a pergunta. Ou o que você tem feito para tornar isso possível? Entende? Esses questionamentos. E outra coisa, eu tenho que atender convênio porque aí é a única oportunidade que nós temos. Tá bom. Eu vou te fazer uma pergunta bem interessante. Eu já falei que hoje é o despertar. Você vai lá no convênio, não é convênio, porque quem trabalha diretamente para o convênio, psicólogo que trabalha diretamente para o convênio, gente, é muito legal, porque o repasse, né, é diretamente com o convênio, né, que as pessoas que pagam o convênio, né, as pessoas que pagam o convênio, geralmente elas têm uma condição, né, melhor do que algumas pessoas, né, nem todo mundo que consegue pagar convênio, né, mas o repasse desse convênio, às vezes, é um absurdo, que seja aí, né? Hoje em dia eu tô sabendo que uns tem R$ 30 para atender 30 minutos. Olha que complicado isso. Gente, sinceramente, eu não consigo atender em 30 minutos, não. Não dá isso para mim. Não, eu não me sinto uma profissional fazendo meu serviço com qualidade atendendo em 30 minutos, tá? Tendo essa condição de ter que atender convênio. É uma condição complicada. R$ 10. E na minha época, eu trabalhava para. Eu pagava para trabalhar, porque você tem que colocar também tem que colocar aí nas contas, né?
a condução, transporte ou gasolina, alimentação, né? E aí o ideal é que você faça psicoterapia, e aí o ideal é que você faça sua supervisão, fora a pós-graduação, tá aí a pós-graduação. A conta não vai fechar, gente. Não vai fechar, não tem condições, né? E é complicado isso. Então você tem que atender também CFP, CRP, não fala nada disso. Você vai atender convênio que você quer. Ah, Suzy, mas foi o que apareceu. Tá bom. Você quer ganhar R$ 10? Então, para você é muito importante a experiência, porque eu já ouvi muito isso. Ah, Suzy, mas o que vale para mim é a experiência para poder pegar manejo. Ok. Então, por que você não vai numa ONG? Vai numa igreja e fala lá com o padre, pastor, ou lá o pessoal da direção, da ONG, que você estar disposta a fazer psicoterapia e atender por R$ 10, R$ 20 cada cliente por 30 minutos. Cada membro lá. Será que não vai ter pessoas? Será que não vai fazer mais sentido? Ah, mas aí lá tem, né? Eu posso ter os meus clientes particulares também. Você também pode conseguir isso lá na igreja, na ONG, gente. É ampliar a consciência. É a boiada que eu tô falando para vocês. Todo mundo vai fazer isso e vocês vão fazer também? Ah, Suzy, mas eu gosto de mais atender o convênio. Tá bom. Se isso é consciente, vá. Mas a maioria que eu converso, no final das contas, vê como a única opção. E eu estou dizendo para vocês aqui agora que não é, gente, a única opção. Vamos ampliar essa consciência, porque tem outras coisas muito melhores, que aí sim você vai fazer um trabalho social digno, cobrar um valor social digno com pessoas que, de fato, não digo merecer, mas eu digo que é um trabalho que vai fazer sentido. É algo de ajuda mútua, de verdade, porque no convênio não é isso. É capaz ainda do paciente ir lá, colocar o dedo na sua cara e falar que paga o seu salário, com os milhões que ele paga por ano, os anos a fio para o convênio. Maravilhoso, convênio top da galáxia. Entendeu? E aí você também, às vezes, se coloca numa condição de fazer pós. E mais pós, e cursos, e mais cursos. A gente, nós, eu me coloco nessa condição. Nós, psicólogos, temos, a maioria de nós, a virtude do gosto pela aprendizagem. Psicologia positiva que diz, né? O gosto pela aprendizagem. Nós gostamos de aprender, nós nos colocamos, estamos disponíveis para o aprendizado constante. Isso faz parte. E isso é maravilhoso. Mas, às vezes, nós nos colocamos nessa cadeira, sabe por quê? É uma dor nossa. Às vezes, nós nos colocamos nessa cadeira, né, de fazer após outros cursos, outra graduação, porque nós não nos sentimos tão psicólogos assim, tão preparados assim para conseguir atuar. Então, não, às vezes, não é de uma forma consciente. Não, eu quero, eu vejo sentido e eu vou colocar essa pós e esse curso diante daquilo que eu quero. Não, eu vou lá na pós porque eu preciso aprender mais. Olha esse discurso, né? Você já aprendeu o que você precisava. Olha lá, a criança nasceu. Agora a criança tem outras necessidades, né? Você nasceu para o mundo da psicologia, agora você tem outras necessidades. O aprendizado, o básico, já foi. Ah, mas eu não aprendi tudo na faculdade. Sim, a faculdade é para isso, não é para você aprender tudo, não. Eles jogam, né, um ampliado e depois você vai buscar o seu caminho. Mas aí o que eu estou colocando aqui, cuidado ao se colocar na cadeira do aprendiz, que a cadeira do aprendiz é confortável. Eu estou recebendo. Eu não me sinto tão confortável assim, eu não me sinto tão psicólogo assim, então eu vou receber mais. Eu vou me colocar naquela cadeira de quem recebe e eu vou aguardar o meu momento, até que eu me sinta na condição. Só que às vezes isso pode levar anos a fio. Ou às vezes o que você está buscando lá só está inchando o seu currículo. Não faz sentido, é aleatório, porque a sua necessidade é outra. Talvez o que você vai buscar numa pós, você poderia resolver com uma supervisão ou mentoria. Você poderia resolver de uma outra maneira que não é na pós. Então, é preciso ficar consciente de o que te movimenta a buscar essa pós, essa graduação, esse curso. Percebem que, primeiramente, é dentro, com muitos
recém-formados também, eu percebo que na supervisão e intervisão acaba virando uma psicoterapia também. Porque é aquela coisa de que, às vezes, nós trabalhamos, queremos trabalhar tantos os sentimentos dos nossos clientes e, às vezes, nós não conseguimos olhar para dentro de nós enquanto profissional, né? Às vezes, sim, alguns estão na psicoterapia, mas não vê o lado humano ou o lado fragilizado desse profissional. E aí vira uma psicoterapia exatamente nesse sentido, dos atravessamentos que eu tenho e que não me deixa evoluir para trabalhar ou viver de uma forma plena o meu sonho. Porque eu tenho crenças, porque eu fui buscar outras coisas, porque existe um processo interno aqui que eu preciso cuidar. Mais tarde eu vou falar. Uma das primeiras coisas que a gente precisa trabalhar, que eu trabalho com os meus alunos, mentorados e intervencionandos, é lá dentro. Porque tem muitas coisas que ressoam nas nossas atitudes que nós não estamos atentos e depois nós vamos nos sentir frustrados ou mudar de profissão, né? Nós vamos deixar de viver o nosso sonho porque eu não consegui me encontrar ali. Porque eu estava buscando e batendo nas portas que não tinham condições de me receber, que não era o que eu buscava. Ou eu estava buscando o que eu nem sabia o que era. E isso pode atrapalhar o nosso caminho no processo de se tornar psicólogo. Compreende? Que essas perguntas aqui, que estão aí na apresentação, é para além, é para além e que faz parte do processo de se tornar psicólogo, ok? Seguimos. Eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça fervilhando, tá? Eu quero que vocês coloquem lá no comentário, depois eu me chamem. Suzy, minha cabeça saiu fervilhando depois dessa aula, meu Deus do céu. Eu fui encontrar respostas e encontrei um monte de questionamento. Eu quero é isso. Se for, ok, cheguei aonde eu queria. Eu quero que você saia cheio de questionamentos. Eu quero que você tenha um pensamento crítico. Critiquem. Se critiquem no sentido, usem o critério, analisem, veja, mergulha, né? Veja ao seu redor, para um pouco. Se você acabou de se formar, então quer viver um momento sabático, então reflita antes de qualquer passo. Respira e vamos tentar centrar para ver qual é o caminho agora que pode de fato me levar aonde eu quero chegar, como eu vou realizar esse meu sonho, tá? Seguimos, tá? E aí, tudo pronto para começar? Ah, não, Suzy, eu acho que isso que você está falando aí, ó, tem nada a ver comigo. Eu estou me sentindo plena, eu acho que eu gestei sim minha profissão, se eu ou estou gestando, tá tudo maravilhoso. Tudo pronto mesmo? Ótimo. E o que que você quer? Você quer abrir uma clínica? O que que você quer fazer? Mesmo que não for abrir uma clínica, dentro da psicologia, se você vai ser profissional liberal, mesmo os seus diversos fazeres, tem algumas coisinhas aí, ó, tá, umas coisinhas aí que eu coloquei na tela, que você vai precisar saber para conseguir ser empreendedor. Porque você vai ser empreendedor. Se você não for atuar no CLT, né, enfim, ou com contrato, você vai ser empreendedor. E a maioria de nós, às vezes, está no CLT e também é empreendedor. Então, o empreendedor, ele vai te atravessar em algum momento, ok? E para ser empreendedor, nós precisamos criar pontes com outras áreas. Então, tá bom. Nesse processo aí, você já se deu conta de que você precisa estudar o empreendedorismo e marketing? Você conhece ou buscou conhecer sobre impostos, sobre a contabilidade, como funciona a contabilidade? Vou te contar um negócio. Tem tanto paranauê nesse negócio de impostos, que olha, eu vou te dizer, eu demorei tanto para poder saber e sofro as consequências até hoje. E tem coisas que nos comprometem seriamente se eu não entendo dos impostos e sobre contabilidade dentro da psicologia, tá? E não vem dizendo que, mas eu tenho meu trabalho de CLT, então. Mas se você faz um atendimentozinho, mesmo que seja umzinho, você deve prestar contas ao governo, tá? Tá ok? E também, né, gente, precisa ter um planejamento financeiro. Nós precisamos nos organizar. Eu costumo dizer que para ser empreendedor, aí exige mais disciplina ainda. Porque é dinheiro que entra aleatório, dinheiro que sai, tem que ter um manejo com isso,
né? E às vezes ter um terceiro que possa olhar para isso, porque não é fácil. Vai exigir muita disciplina. E olha só, além de você atuar, você está ali atuando, talvez você não se sinta tão psicólogo assim, e tem outras coisas também que você vai precisar estudar. E aí, tá tudo pronto? Você já viu isso? Porque talvez, pelo menos as que eu sei, na maioria das faculdades, você não vê essas coisas aí, não. Tá? Você não vê sobre empreendedorismo e marketing, você não vê sobre impostos de contabilidade, você não fala sobre planejamento financeiro, tá bom? Eu descobri bastante. Até hoje, mesmo nas faculdades bem renomadas, alguma outra tem uma coisinha ou outra de marketing e empreendedorismo, mas eu tenho, acho que todas ou quase todas não falam de impostos, contabilidade e planejamento financeiro. Tá bom, gente? Então, ó, tem um caminho aí. Por isso que você tem que amar a profissão. Para quando vem as partes chatas, você vê sentido no que você precisa superar as partes chatas e que você vai conseguir gozar de algo muito melhor e muito superior, muito bom, né? Porque você vai ter que sustentar quando vir a parte chata. Tem que ser com muito amor. Por isso que é muito importante não ter frustração, você tá bem e consciente, porque vai ter outras coisas que vão te cobrar, né? Lá na frente, tá bom? E aí, fica a grande pergunta, essa aula que você está aqui é o quê? O que que eu falei? Você quer seguir a boiada ou você quer fazer diferente? Eu sou uma pessoa que é natural meu, né? É da minha personalidade não seguir a boiada. E às vezes eu pago o preço por isso, né? Vocês viram lá no começo, né? Eu poderia muito bem ir para o lado da psicanálise, para o lado do behaviorismo, e aí eu quis não seguir a boiada, né? A gente tem que sustentar isso, não seguir a boiada, por exemplo, né? Então, o meu chamado aqui hoje para vocês aqui, gente, vamos fazer a diferença. Eu acredito que vocês querem de fato e acreditam na psicologia. Se ainda não faz tanto sentido assim, vamos procurar saber, porque cada vez mais, nunca se falou tanto de psicologia e saúde mental no mundo, e as pessoas do mundo precisam de nós e precisamos que nós sejamos bons naquilo que fazemos para poder levar uma psicologia com respeito, com ética, uma psicologia séria. Para isso, você é representante disso, sabe? Você é a cara da psicologia. Você representa a psicologia. Então, você tem que internalizar essa psicologia que é séria, que é científica, que é ética, e que você está disposta a defender isso com unhas e dentes. Mas que, para isso, você precisa tomar algumas atitudes. Você não adianta você só falar. Você tem que ser esse psicólogo. E vocês sabem, gente, que trabalhar com a psicologia, é o que eu falo, né? Interessante que trabalhar com a psicologia, mesmo não só em clínica, é algo que é visceral. A gente lida com o ser humano e não tem como ser de mentira. O nosso trabalho é muito verdade, é muito visceral, mesmo que seja no treinamento, em palestras. Nós trabalhamos com vidas. Então, nós precisamos estar inteiros, entender o sentido da nossa vida enquanto psicólogo, porque as pessoas precisam de nós. Eu preciso estar inteira para poder caminhar com o outro. Por isso que eu falo para vocês que querem fazer a diferença, porque é isso. Para de seguir a boiada. O que eu quero falar para vocês hoje é isso. Para. Seja você. Não saia fazendo tudo que todo mundo diz que que tem que ser feito, que é o correto. Veja por você, seja criterioso, crítico. Veja por você, valide. Você, nós falamos tanto isso para os nossos clientes. Valide a pessoa quem você é, né? O seu jeito de ser na psicologia. Que eu tenho certeza que se você ama a profissão, como eu, né? Você vai querer fazer a diferença. E é isso, esse é o meu despertar. Para de acreditar naquilo que falaram para você, que você vai demorar 10 anos para poder conseguir ter uma rentabilidade na psicologia. Não precisa disso hoje. E olha que bom, depois da pandemia, estar aqui no online, isso facilitou muito a nossa vida. Então, para de acreditar, de alimentar essas crenças que te limitam, para de olhar para o que todo mundo está fazendo e vamos lá, é possível, tem muitas possibilidades, e você, do seu jeito, vai poder representar a psicologia, eu creio nisso. E se você não está disposto a isso, então nem chega perto de mim. Se você não quer fazer a diferença, se você quer fazer de qualquer jeito a profissão só porque você quer ganhar o seu dinheiro, então, muito obrigada, eu não preciso, não quero de pessoas perto de mim assim,
tá bom? Porque eu acredito, eu amo a profissão, eu sei que as pessoas precisam de nós, a nossa psicologia, a nossa profissão é do agora, é do futuro, e enquanto houver ser humano, vão precisar de nós, só que a gente precisa acreditar, né? Então, quando você deixa, não se enxerga tão psicólogo assim, só porque você tem 1 mês, 2 meses de formação, né? Que isso não quer dizer nada, que se você é ético, se você é íntegro, se você quer fazer a diferença, se você acredita na profissão, não interessa, né? Não é isso, né? Os anos de formação que vai te dar o título ou o reconhecimento que você merece. É a sua postura. Então, para isso, você tem que fazer a diferença. É isso que eu estou te convidando. Não siga a boiada. Tem um monte de gente fazendo, seguindo a boiada. Entende? Então, siga uma onça. Essa foi, ó. Também não quero ser modelo para ninguém. Entendeu? Eu quero assim, quero poder ser agente de transformação, mas eu não quero que você seja Suzy Daliana, tá? Eu quero que você seja você. E se eu poder, claro, eu quero agregar. Eu posso te falar algumas coisas, mas eu respeito o seu jeito de ser, né? Dentro da minha atuação, não faz sentido você ser Suzy Daliana, tá? Então, por isso que eu falo, não quero ser, não vai seguir, ó, eu falei brincando agora, né? Siga uma onça, mas é no sentido de, meu, vamos fazer diferente, siga você, né? Então, gente, é o que eu falo para vocês. Primeiro, vamos responder algumas perguntas, essas perguntas que tá aí, tá, gente? Tira a foto, pausa esse vídeo, reflete, escreve, sabe? Adota aí, eu gosto de colocar muito diário de bordo, escreve, se tiver começar a surgir um monte de insight, é isso que eu quero também, borbulhar sua cabeça. Comece a escrever, comece a desenhar aonde você quer chegar e comece a responder essas perguntas que estão aqui. Gente, essa aula poderia, ó, ser uma, ser uma parte de uma mentoria enriquecedora na vida de vocês, transformadora na vida de vocês. Então aproveita esse momento, né? Pode pausar, veja aí depois, sabe? Esmiuça cada parte que eu falei aqui para poder fazer sentido para você, tá? Então, responde aí essas perguntas. Olha lá. O que você faz hoje? Gente, também não quero que você se sinta culpada, tá? Se você não fez, comece daqui em diante a tentar responder essas perguntas no seu tempo também. Se respeita e se perdoa, tá? Tudo tem o seu tempo certo. Então, assim, é, pensa, o que você faz hoje consegue garantir o seu amanhã, aonde você quer chegar de verdade, né? Fazer a diferença. Por que que você quer fazer a diferença? Você acha que faz sentido isso que eu estou falando aqui? Por que que você acha que é tão importante fazer a diferença, né? E qual é o ponto de partida? Já coloquei a resposta aí, é por dentro. Vamos começar por dentro, né? Inclusive, eu tenho um exercício maravilhoso que depois, quem quiser vai conseguir ter acesso. Então, assim, mergulhe em você, mergulhe nesse conteúdo, né? Se respeita nesse processo, mesmo cada um tem o seu tempo, não existe o tempo certo, mas mergulhe para que quando você for colocar a sua energia no mundo, você está consciente disso, da sua responsabilidade. É muito sério ser psicólogo nesse mundo. É muito sério, muito sério. Ok? Vamos adiante. E é aquilo que eu falei para vocês, se você está aqui, se você chegou até aqui, se você teve a paciência de me ouvir até aqui, se eu fiz sentido para você até aqui agora, é porque provavelmente você sente que pode alcançar mais, né? E que você tem um potencial que ainda não foi explorado, mas que precisa de um direcionamento para conseguir alcançar um próximo nível, né? Que talvez esse próximo nível é de você conseguir se sentir psicólogo, se sentir capaz de seguir na profissão e representar a nossa profissão de uma maneira muito séria e íntegra, e bater no peito e falar, eu sou psicólogo com orgulho, com amor, com dedicação, né? E é isso. Então, gente, é isso que eu falei, é esse momento de despertar, né? Se você chegou até aqui, leve isso a sério. E se você sente que precisa desse impulso a mais, não abafe isso, só organize isso, né? O que você precisa para dar esse passo assertivo rumo ao lugar que você deseja chegar? O que que você precisa?
quem você pode apoiar, o que você precisa, o que é que você precisa para poder, se não, o que te falta para conseguir movimentar, quem você precisa acessar, com quem você precisa conversar, o que é que você precisa resolver, o que você tem a resolver dentro de você, entenda? Para dar esse passo, para sair dessas amarras. Ai, tem muitos que me falam, gente, por mais que eu faça, eu me sinto paralisada, eu me sinto inerte a essa situação, angustiada, muitas angústias, eu escuto muitas angústias. Se você se sente assim, eu vou falar, respira. É possível resolver tudo isso. E se você se conectar talvez com essa angústia, ela vai ter o que te falar. Como você consegue, o que você precisa, qual é a sua necessidade nesse momento para poder romper com tudo isso, para poder avançar, sair disso, conseguir colocar sua energia, conseguir viver o seu sonho, sustentar sua família, viver dignamente da profissão que você investiu tempo, energia, dinheiro. Isso não vai servir para nada, não é possível. E se você se dedicou, passou por tanto, agora isso vai ficar aí? Não. O que você precisa? Se você quiser, né, chegou até aqui, coloca aí nos comentários o que é que você sente que precisa. Você consegue se conectar com essa dor? Por que que você se sente tão insegura? Por que que você se sente tão paralisada, inerte, por mais que você se movimente? Solitária, né? Eu tenho algumas opções para você e veja se faz sentido, tá? Nós vamos falar sobre isso agora, que foi o que eu fui entendendo no meu processo, foi fazendo sentido para mim, eu vou compartilhar isso com vocês. E eu vejo na história das minhas clientes, das minhas supervisionandas, das minhas mentorandas, tá? Então, pensa, que nem eu falei, eu tenho algumas opções. Imagine se você se sente dessa forma, se você se sente inerte, paralisada, e você tem esse desejo de transformar, você se sente insegura, né? Imagine você conseguir ter essa oportunidade de transformar essa insegurança em confiança, hein? Já pensou? Poxa, Suzy, me fala aí qual que é a fórmula mágica. Não, não é fórmula mágica. Mas já imagine como você estaria se você pudesse hoje, se você pudesse de alguma forma transformar hoje essa insegurança, essa dor, essa angústia, esse desespero, essa ansiedade, conseguir transformar tudo isso e se sentir confiante para viver plenamente, sabendo que existe essa possibilidade de viver plenamente o seu sonho, né? De atuar na psicologia como você deseja, da forma como você deseja, lá no seu consultório, dando palestra, sendo escritor, dando os seus treinamentos, dando os seus grupos terapêuticos. Imagine você poder transformar isso em realidade. Como você se sentia? O que que você faria? Melhor, como você se sentiria se você pudesse transformar tudo isso em confiança e saber que existe essa possibilidade real, né? E conseguir fazer você sentir mais preparada para essa realidade da atuação. O que que você faria se pudesse se sentir assim? Né? Ou o que que você acredita que precisa para poder se sentir dessa forma, né? Estão me acompanhando, gente? Estão me acompanhando? E aqui, como eu falei para vocês, vou voltar um pouquinho. Eu quero que essa pergunta fique ressoando. Eu tive que entender o meu processo. Eu tive que mergulhar muito em mim. Cada um tem o seu tempo, mas eu entendo que se as informações que eu tenho hoje, o que eu vivenciei, o que eu encontrei no meu caminho, o que foi fazendo sentido, se eu tivesse aplicado isso lá atrás, eu tenho certeza que eu seria diferente hoje. Não sei como, mas com certeza eu estaria muito diferente hoje. Não sei nem se eu estaria aqui falando com vocês.
dessa forma aqui, não sei, não sei. Mas eu com certeza eu sinto dentro de mim que eu estaria diferente. E é isso que eu quero que vocês possam sentir. Que existe essa possibilidade, que vocês não precisam esperar 10 anos para poder conseguir viver plenamente o seu sonho. Como eu falei, se você deixa de viver o seu sonho, se você desacredita, se você para, outras pessoas que precisavam do seu sonho vão deixar de viver o sonho delas. Vamos colocar assim para doer um pouquinho por culpa sua. Mas porque você não depositou energia, você não alimentou o seu sonho, ou não conseguiu encontrar os caminhos. Então pare. A gente lida com pessoas, é ser humano, é visceral, isso aparece. As pessoas precisam do seu sonho para conseguir transformar a vida delas. Isso é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade com você, com quanto que você se dedicou, ou que você se dedica, com a sua família, que vai se beneficiar, né? Com os outros sonhos que você pode realizar através desse. O sonho de uma viagem, o sonho da sua casa própria, o sonho de fazer, de ter o seu instituto, se você não alimentar o seu sonho, tudo isso vai por água abaixo. É o momento, é agora, é a consciência, é o despertar. É agora. Se essa mensagem, se eu estou aqui falando para você até agora, não é por acaso. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que tudo tem uma sabedoria que rege e as coisas chegam para nós no tempo certo. Então, acolha essa mensagem. Se pergunte, mergulhe, viva os seus sonhos, né? Viva os seus sonhos. E aí foi que eu falei, como é, Suzy, que você compreendeu o seu processo? Compreendi o meu processo. Com muita ajuda, né? Eu tive que entender o meu processo, eu tive que buscar ajuda externa, eu tive que estudar outras coisas fora da psicologia, minhas mentorias que eu faço até hoje, né? Mentoria é a sabedoria do momento, isso é algo que salva vidas, né? Então, as coisas que eu fui buscando, outros cursos, outras coisas que eu fui buscando para conseguir viver plenamente meu sonho. Foi isso. E aí eu encontrei 5 pontos que foram cruciais para mim e que eu quero apresentar a vocês, que foram muito importantes nesse meu processo. Então eu tive que falei já para vocês a questão do autoconhecimento, eu tive que mergulhar em mim para responder os meus porquês. Eu tive que me conectar, criar pontes com outros profissionais, eu tive que entender que eu não precisava estar sozinha para eu conseguir evoluir no meu processo. Eu precisava e preciso até hoje contar com pessoas, outros profissionais de outras áreas para conseguir complementar. Falei para vocês de marketing, falei para vocês de impostos, falei para vocês de planejamento financeiro. Isso são uma das coisas, né, que o network me trouxe e me ajudou a melhorar a minha profissão. E eu vou poder compartilhar isso com vocês. Entender esse meu processo, eu tive que entender minha trajetória, o network foi o passo crucial. Então, isso, gente, que eu estou colocando para vocês aqui, vocês vão entender o que quer dizer esse método PFD, eu vou explicar para vocês, mas foi o que eu vivi comigo, que fez sentido para mim, eu aplico até hoje e que faz toda a diferença no meu processo, tá? Eu estou aqui abrindo para vocês o que eu faço comigo, para eu conseguir viver plenamente o meu sonho. Então, eu vou compartilhar, estou já compartilhando com vocês, como tudo foi fazendo sentido e o que esses 5 passos foi fazendo comigo, tá? Onde tudo isso chegou e chega até hoje, tá? Então, network, a disponibilidade para eu conseguir ver a realidade da profissão. Eu tive que sair da bolha. Eu tive que entender, buscar meios de, opa, peraí que eu tenho que ver outras coisas, eu tenho que, peraí que aonde eu preciso chegar, eu preciso ver e, né?
tais pontos. Então, fui entendendo esses pontos que eu precisava e eu tive que ter uma disponibilidade para eu conseguir chegar até isso, né? Eu tive que me colocar a caminho, rumo a essas possibilidades através da minha disponibilidade. Tive que, né, estar disponível para conseguir me alimentar de outras fontes. Não é fácil, mas foi algo que eu percebi que fez todo sentido para mim, tá? Então, o apoio de pessoas mais experientes dentro do processo, como foi agregador eu poder contar com outras pessoas e conto até hoje. Eu fui entendendo, gente, dentro disso tudo, eu fui entendendo que eu estava me distanciando quando eu percebi que eu não estava vivendo plenamente os meus sonhos, porque eu vivi aquele momento sabático que eu falei para vocês, de que eu estava desempregada. Eu fui fazendo por mim mesma, eu fui, que nem eu falei, que foi o momento que eu entrei no CVV e eu queria fazer alguma coisa, eu não podia pagar a supervisão porque a conta não batia, eu estava lá no. Depois, logo que eu fui demitida, o que, né, eu tive que fazer foi atender convênios. Primeiro eu fui acompanhante terapêutico, depois eu fui atender convênios, e a conta não batia, e eu queria fazer supervisão, eu queria, né, muitas coisas, mas eu não tinha condições naquele momento, eu não via possibilidades. E aí eu fui me isolando, fui fazendo por mim mesma, fui fazendo o que dava, foi, sabe, eu fui me tornando solitária sabendo que essa não era a sociedade. E eu digo para você desse sentido de ser solitária, é assim, não é porque se você gosta de trabalhar sozinha, você e a sua sala e o seu cliente, tudo bem, isso não é nenhum problema, tá? Não é nenhum problema, se é o seu sonho, vamos lá. Mas eu digo que nos bastidores, você não precisa estar sozinha. Na verdade, é crucial você ter mãos para pegar. Você vai precisar. Não, ninguém vive sozinho nesse mundo. Você vai precisar de pessoas com mais experiência que vai falar assim: olha, eu estou lá na frente, eu já vi algumas coisas, e vem por aqui, porque esse caminho me fez sentido e talvez possa fazer sentido para você. Esse caminho de sofrimento, de crenças, de que todo mundo faz, veja bem, eu passei por isso e não me foi bom, me atrasou. Você quer se atrasar também? Ó, eu tô indo aqui, tá? Vem comigo se você quiser ter mais informações. Então, foi um pouco isso que aconteceu comigo, sabe? Eu estive com pessoas mais experientes que conseguiram me ajudar a ampliar esse olhar. E eu digo que é essa pessoa que eu quero ser. É esse profissional que eu quero ser. Porque lá no começo, eu tive depois ao longo, e tenho até hoje, mas lá no começo eu queria tanto ter pegado na mão de alguém para eu me sentir um pouco menos angustiada, eu não consegui encontrar da maneira como isso me preenchia. E eu falo que eu não tinha pessoas que estavam lá na frente, dessa forma como eu me posiciono hoje, e falavam algumas coisas que pudessem me adiantar, né? Eu não tive isso, e eu quero ser essa pessoa. E, inclusive, eu falo que é um resgate da Suzy lá atrás, daquela Suzy recém-formada. Eu sinto que a cada mão que eu pego de um recém-formado, estudante ou psicólogo em transição, eu estou pegando na mão da Suzy Dália recém-formada. Eu estou resgatando aquela Suzy Dália e eu estou também contribuindo para o crescimento da psicologia. Se vocês querem fazer a diferença, se vocês querem ser o psicólogo que faça a diferença, que lute pela nossa profissão para ser valorizada, porque nós temos um caminho muito longo para a valorização da nossa profissão, né? Então, eu queria muito alguém que pudesse pegar na minha mão dessa forma e pudesse me mostrar, vem que esse caminho aí não é tão bom, não. Eu queria isso, e eu tento fazer isso até hoje, né? De que, olha, vamos lá. Então, eu costumo dizer que o meu compromisso, como eu falei, é com a psicologia acima de tudo. Porque vocês se tornando psicólogos que fazem a diferença, que levam com seriedade a profissão, a sociedade vai se beneficiar e a psicologia vai se beneficiar. Ela vai ser cada vez mais reconhecida como valor que é merecido. Nós sabemos, acredito eu, a potência da psicologia. Eu acredito que você, como eu, acredita na potência da psicologia. Então, nós temos que lutar. E aí, quando fala assim para mim, ai, Suzy, é verdade, nossa psicologia, né, tá tão desvalorizada, nossa, não tem piso salarial, ai, não tem
30 horas ainda, nossa, que absurdo, porque ainda não se tem 30 horas e a gente passa por condições complicadas. Nós também, assim como os assistentes sociais, tratamos com pessoas de vulnerabilidades para nossa saúde mental seria perfeito, mas olha só como é desvalorizado. O cliente quer me pagar R$ 10, o cliente que fica pedindo desconto, o cliente que não me paga e aparece e pergunta por que que eu não atendo de graça, porque eu não sou um ser humano ou um profissional de valor. Não adianta a gente só ficar reclamando. Ai, aquele coach que está fazendo o trabalho com as pessoas e não tem nada a ver com psicologia, ele fica se colocando como psicologia, esse terapeuta que nem é psicólogo. Tá, você está reclamando de tudo isso, e qual é o seu movimento para isso mudar? Você está falando do coach, está falando do terapeuta, mas se ele está fazendo sucesso, ele seguiu o caminho que ele deveria. Se ele faz certo ou não, aí é uma outra questão, né? Mas eu digo assim, já que você tem a ciência, que você tem um estudo, que você empenhou, que você investiu, vai e faz você. Para de ficar olhando para a grama do vizinho, né? Vamos. A psicologia está desvalorizada? Tá, a culpa também é sua. O que que você está fazendo para poder isso melhorar? Qual é o seu movimento para que a psicologia deixe de ser tão desvalorizada como ela é? Ah, mas eu tenho uma psicóloga que ela é tão boazinha, é assim que você quer ser reconhecido? Ela é tão baratinha, boazinha. Vai lá, passa com ela vai fazer fala que é meu indicado, que ela vai fazer um desconto ainda maior para você. É assim que você quer ser reconhecida? Eu não, sabe? Eu batalho todos os dias, eu invisto, não é barato. A minha família precisa que eu possa ter condições de sustentá-la, né? Falei para vocês que sou casada com o Marcos, filho de Dona Isa. Dona Isa requer muitos gastos e eu quero viver da minha profissão, quero sustentar minha família dignamente com a minha profissão, então não dá. Eu quero ser uma psicóloga de valor, eu quero que a pessoa que chega até mim reconheça que eu consigo ser agente de transformação e possibilidade na vida dela e ela vai me pagar justamente por isso, pelo meu trabalho, pelo que eu promovo, pelo valor do meu trabalho, que não é preço do meu trabalho, valor do meu trabalho, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês é gerando valor para o meu trabalho. Eu não quero ser reconhecida como uma mentora boazinha, que abraça todo mundo, dá beijinho, é tão maravilhosa, boazinha, disponível. Eu sou também. Eu sou disponível, eu sou cordial, mas eu não quero ser reconhecida como aquela que cobra baratinho e boazinha. Eu quero que meu valor seja reconhecido, que a pessoa veja que vale a pena o meu trabalho no valor que ela paga. Ela vai ter muitos benefícios com o investimento que ela está fazendo. Não é, gente? Vamos parar e pensar nisso. E aí, tem um último pilar da automotivação. Automotivação é importante. Quando eu falo para vocês não parem diante da dificuldade, é isso também. Nós vamos precisar, às vezes, ter paciência conosco. Nós vamos ter que nos acolher. Nós vamos ter que bora lá, Sus, bora lá, reza a hora, medita, né? E eu falo que foi o não parar, foi me automotivar que me trouxe até aqui. Quantos nãos eu tive e tenho até hoje? Mas eu estou aqui buscando o meu objetivo de viver plenamente e falar para os recém-formados, estudantes e psicólogos em transição. Eu tenho muito para falar para vocês, eu tenho muito que agregar. Eu acredito naquilo que eu faço. E se eu estou me colocando diante daqui, se eu não parei, é porque eu acredito no meu trabalho, eu tenho orgulho de mim e eu quero colocar isso para o mundo. Então não dá para parar. Se eu acredito nisso, se eu quero colocar essa energia para o mundo, eu sei que eu sou agente de transformação, eu sei que o meu compromisso é com a sociedade, com a psicologia, não dá para parar, não posso parar, porque isso fere o meu propósito de vida. Entendem? Percebem como isso que vocês estão vendo, esse método, é o da Suzy Dália? Não estou convidando vocês para ser suicidaliana, mas eu estou convidando para pontos cruciais que podem fazer a diferença na sua vida, para que você possa fazer a diferença na vida de outras pessoas.
tá bom? E aí, gente, por que que eu estou falando desse método? O método PFD, que é o método do psicólogo que faz a diferença, é o meu mini curso também. Eu consegui compilar e compartilhar mais ainda. Eu vou abrir mais ainda para vocês desse curso, né? Está chegando o momento que eu vou apresentar para vocês o meu mini curso, né? Toma uma água, porque rapidinho a gente já termina, mas você vai ver que vai valer muito a pena. E esse é um marco histórico, esse mini curso, ele fala muito da Suzidália profissional. Eu passei por vários processos para conseguir entregar esse mini curso hoje. Esse mini curso que eu estou colocando, essa energia que eu estou depositando agora, ela fala também desse meu processo, não digo de se tornar psicólogo, mas esse meu processo de entender o meu propósito e colocar a energia para o mundo. Por isso que eu quis tanto que você pudesse ver essa aula e pudesse compartilhar comigo esse momento tão importante de que esse mini curso eu vou trazer para vocês, eu vou abrir para vocês aquilo que eu faço comigo, né? No mini curso eu vou trazer de uma maneira mais ampliada, né? Aqui eu lapidei, expliquei um pouquinho mais, eu trouxe mais alguns questionamentos, lá eu vou pontuar algumas coisas interessantes para esse momento de despertar. Então, se aqui sua cabeça ficou borbulhando, eu acredito que com esse mini curso vai borbulhar mais ainda, né? Inclusive, aqui é como se fosse um complemento. Que bom que você está assistindo essa aula aqui. Essa aula é valiosíssima. E o mini curso vai complementar ainda mais. Meu pai, né? Então, por quê? Porque esse mini curso, eu entendo que ele vai ser esse momento de despertar ainda mais. Vai fazer com que você possa pensar para além da clínica. Ah, Suzy, você está me convidando para não ser psicoterapeuta de clínica? Não é isso. Eu vou convidar você para pensar para além e conseguir somar dentro do seu sonho de verdade. É aquele lembrete de outras coisas que são necessárias dentro da nossa bolha. Eu estou convidando a você colocar cara para fora, nascer de vez, com as condições que você tem. Se você já nasceu, caminhar com o que você tem e ir para além. Até porque psicologia não se resume num quadrado, por mais que você goste. Mesmo que você queira abrir o consultório, existem muitas coisas por detrás do consultório para sustentar o consultório, ok? Então, é como eu falei, eu vou abrir o que funcionou para mim, eu vou abrir o meu coração. O meu coração está nesse curso, gente. Vocês vão conseguir sentir, eu vejo essa energia. Quem me mentorou vai entender também essa energia para poder ofertar esse curso para vocês, essa possibilidade, essa oportunidade de avançar, né? Então, gente, esse é o momento. Mas antes de eu falar um pouquinho mais, eu quero que vocês escutem o que a Cícera, que é a minha intervisionanda mais velha, vamos assim se dizer, fez, para que ela pudesse. Qual foi essa experiência? Ela foi minha intervisionanda, então ela teve, de uma certa forma, mais ampliada o, o método PFD, mas ela também foi beneficiada com ele. E vejam como que foi a experiência dela. Eu vou colocar aqui e vejam por vocês o que Cícera fala. Eu vou falar já já como está a vida de Cícera hoje. Olá, meu nome é Cícera, sou psicóloga recém-formada, estou atuando na alta complexidade, tenho experiência na área da saúde há mais de 6 anos. Conheci a Suzy bem neste momento, né, da área da saúde, nas reuniões que tivemos. E aí, desde então, permanecemos juntas, fiz um voluntariado lá, após fiz estágio obrigatório da faculdade. E nesse processo, eu percebo que muito tenho e devo a ela, porque ela acreditou no meu potencial, no meu trabalho, em quem eu sou, e me transmitiu isso. E falou: vai, que eu estou aqui.
se você precisar de alguma coisa. Tanto que meu CRP nem havia saído ainda e eu já tinha trabalho como psicóloga. Estou trabalhando por uma indicação da Suzy, então a rede faz muita diferença. E não é qualquer rede, né? É a rede de alguém que acredita em você, que acredita no seu potencial. Que se você estiver preocupado, ansioso, entre outras coisas, vai te dar esse suporte. É assim que eu me sinto, sendo supervisionada pela Suzy. Um beijo e gratidão, Suzy, por tudo. Se não falar gratidão, não sou eu, né? A gente, Cícera, é uma fofona, sabe? Deixa eu colocar aqui. Cícera é uma fofa, ela, ela teve a supervisão comigo e ela pôde vivenciar a experiência do método PFD. Na verdade, eu fui experimentando o método PFD sem ela viu o curso é um compilado, o curso nasceu depois, mas ela teve essa experiência da supervisão, ela fala supervisão porque ela também é da abordagem centrada na pessoa, mentoria é para quem não é da abordagem centrada na pessoa, mas estamos ali na consonância desse processo de se tornar psicólogo, né, de outras abordagens. E o supervisionando, intervisionando, que é como eu gosto de chamar, é aquele que está comigo para além, né, desse encaminhamento no processo de se tornar psicólogo. Ele entende o meu jeito de ser, ele está em consonância com a abordagem centrada na pessoa, essa que é a diferença. E ela pôde vivenciar, ela pôde experienciar o método PFD. Eu fiz com ela, né? E eu quis trazê-la porque ela para mim, ela é a concretude de tudo o que eu pude aplicar, o que eu vivenciei comigo, ela experienciou, aplicou e deu certo, gente. É o que ela mesma falou para vocês. A Cícera existe, ela está de verdade, ela está nas minhas redes sociais, ela está nos grupos de conteúdo. Pode chamar, eu já falei para ela, ó, se alguém chamar você aí, você conta a verdade, né? Então, eu tenho muito orgulho dela. Naquele momento, ela estava trabalhando por uma indicação minha. No entanto, depois, ela foi realizar o sonho dela, que era trabalhar na área da saúde. Ela está trabalhando hoje, 2024, ela continua trabalhando na área da saúde, realizando o sonho dela também, mas, para além disso, também vivendo da clínica com a agenda muito do jeito que ela queria. Ela está vivendo o sonho dela, né? Ela era acompanhante da pessoa com deficiência na área da saúde, terminou a graduação, fez estágio comigo, ela já tinha pessoas querendo antes de ter o CRP, querendo atendimento com ela, inclusive aconteceu algo muito surreal com ela, que até a faculdade se admirou, de que a pessoa que passou com ela lá no estágio da faculdade queria o telefone dela porque queria continuar o processo de psicoterapia com ela. E aí o pessoal entrou em contato, conseguiram fazer esse encontro para que essa pessoa pudesse ter essa experiência da psicoterapia com ela. Ela é boa demais. Ela quer fazer a diferença. Então, ela foi aquele encontro maravilhoso. Ela quis fazer a diferença, ela aplicou o método e está vivendo plenamente do sonho dela, gente. E ela é boa naquilo que ela faz, ela não é boazinha, ela é boa, ela tem essa carinha fofinha aí, mas a bicha, a bicha, meu Deus, com muito carinho. Ela é porreta, ela vai, ela faz e acontece, ela fez a diferença, né? Ela teve ali pessoas que estavam procurando, inclusive fora do país, né? Com pessoas que conheciam, que foram indicação de fora do país, para poder fazer um momento de psicoterapia, ela deixou ela também era empreendedora no ramo da beleza, ela deixou de atender no ramo da beleza para viver somente da psicologia. Ela vive o sonho dela, ela acreditou nela, ela conseguiu ter essa mão, inclusive eu falo que ela também, ela me ajudou nesse meu processo de ser supervisora. Ela foi uma das que acreditou em mim e com ela tudo foi nascendo também, né? A Suzy Dália, que é aqui hoje, essa mentora que fala com vocês aqui hoje, também foi muito afetada com a experiência com a Cícera.
né? E eu tenho uma experiência com todas as intervisionadas que passam por mim, eu aprendo muito, né, com a vida, com a história de cada uma delas, o quanto que, para mim faz muito sentido saber da história de cada um, o sonho de cada uma, para eu conseguir entender que eu estou ali caminhando com elas. E esse método PFD, esse mini curso PFD, é uma maneira da gente conseguir atingir o maior número de pessoas, para que essas pessoas possam viver plenamente da profissão de uma maneira íntegra e já ter esse despertar, né? Já caminhar, já se chegar na mentoria comigo, já está bem mais à frente, com certeza, tá? Então, galera, como eu falei para vocês, né, eu sou muito orgulhosa da Cícera e de todas as minhas intervisionandas. Eu pude hoje trazer só ela para não prolongar muito, mas lá no meu Instagram tem outros depoimentos e virão mais, com certeza. E é isso, o quanto que eu senti e ver que foi verdadeiro, né? O que eu pude passar para ela, com certeza fez a diferença e conseguiu somar na vida dela, né? E é isso que eu proponho. Eu proponho poder pegar na sua mão. Eu proponho poder ser essa pessoa que vem que eu já passei por ele, já passei no convênio, não vai no convênio, não. Tem lá no meu Instagram, tem um que eu falo, ó, aluno meu, mentorando meu, não vai atender convênio. Esse é o meu jargão, tá? Não vai atender convênio. Nós vamos trabalhar para que você possa sair de uma maneira organizada ou nem entrar no convênio. Ah, esqueci de dizer, Cícera não passou pelo processo de convênio, tá? Ela não precisou e ela fala, eu quero que vocês perguntem para ela, ela nem sabe como que é o convênio, tá? Então, ela não passou pelo processo de convênio, porque ela já logo entendeu como que era a situação, fez sentido, e ela já logo, a gente trabalhou muito em cima disso e ela conseguiu, né? E por isso que eu sou muito orgulhosa. E é isso. Então, como eu falei para vocês, nós vamos fortalecer a psicologia e a sociedade terá um serviço de valor que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é real, é isso que eu quero, porque faz parte do meu propósito também, tá? E como isso vai ser possível? Eu falei para vocês, através do meu mini curso. E eu não estou sozinha nesse mini curso, né? Vocês vão perceber lá no mini curso, quem tiver a chance, além de ter a aula comigo sobre esse método PFD, sobre o psicólogo que faz a diferença, os caminhos que eu segui, ainda vocês vão ter aulas magníficas com essas pessoas, mulheres maravilhosas, que estão relacionadas comigo diretamente, que fazem parte da minha história, né? A Jennifer Brito, ela é a responsável, né, assim, que muito me ajudou para que esse mini curso pudesse sair. Então, ela especialista em marketing, ela é social media, ela trabalha com edição de vídeos, ela ajuda no produto, ela tem um produto maravilhoso chamado Conecta e Vende, que são para os empreendedores. A menina manja demais, ela é minha mentora, e eu quero que vocês estejam com ela também, que eu quero colocar vocês no colo dela, porque com certeza vocês vão ter muito o que aprender com ela, e ela vai dar aula bônus magnífica, que vai borbulhar a sua cabeça depois da aula dela lá no mini curso, vai ter lá. Também tem a maravilhosa Shirley Elo, eu conheço ela desde a minha adolescência, e agora a vida fez com que nós pudéssemos nos reencontrar dessa maneira profissional. Também somos juntas administradora do Network em Ação, talvez você vai ouvir lá nas minhas redes sociais eu falando em algum momento sobre o Network em Ação, que é o nosso projeto social voltado para os empreendedores. Olha o Network, olha lá, eu aplico na minha vida de verdade, eu falei para vocês, eu não vivo mais sem o Network em Ação. Então, nós estamos lá. E a Rubiana, que também ela é consultora financeira da Compci. A Compci, ela é a contabilidade especializada em psicólogos, né? Então, é um time poderoso que está aí, que vai vir para somar nesse mini curso, que com certeza vai fazer a diferença na vida de vocês, né? As meninas são demais, são feras mesmo, tá bom? E aí, gente, aqui tá as minhas redes sociais, aqui esse link vai levar diretamente para a parte do Instagram. E eu tenho certeza
que o método PFD vai fazer a diferença na sua vida, vai trazer transformação. Eu quero que você coloque lá nos conteúdos, quero que você coloque nos comentários, perdão, coloque nos comentários o que que você pode sentir, o que que cada aula fez, o que que esse momento aqui também fez. Fale com a gente para que nós possamos, fale comigo para que eu possa entender e continuar agregando, tá, gente? E também, nesse contexto do método PFD, possivelmente vai ter atualizações de vídeos que vão poder agregar. Mas o vídeo que já está lá, o curso que já está lá, o exercício que está lá, tá muito bom. Sabe quando eu estou apaixonada pelo meu curso? Eu tenho certeza que vai fazer, eu sinto essa energia, eu sei que vai fazer a diferença, e é isso que eu quero saber de você, tá? Nós vamos caminhando para o fim, agradeço você ter chegado até aqui, que essa aula tenha feito a diferença na sua vida, no sentido completo. Destrincha, né? Copia e vamos lá. Tá certo? Então, quero te agradecer por esse momento aqui. Espero que essa aula e esse curso que veio do coração, né, que falou tanto desse meu processo, que eu consegui colocar tudo, eu consegui colocar a jornada da sociedade lá. Foi difícil também de sair, né? Não foi um processo muito fácil, porque falou muito do meu processo, falou muito de mim, o quanto que eu tive que me superar e quebrar algumas crenças para conseguir estar lá. E é como eu falei, não dá, né, para trabalhar com psicologia é você estar inteiro, porque senão vai aparecer. No meu processo apareceu. Mas por isso que eu falo que é a concretização de um processo que vai trazer um marco para a minha história. E eu quero compartilhar com você essa oportunidade de você poder experimentar, experienciar esse mini curso. Esse método fez a diferença na minha vida, tem feito todos os dias, eu sei que vai poder agregar. Então, gratidão, muito obrigada por ter chegado até aqui, até breve.